Oi, pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas, tudo bom com vocês, meus queridos CF Lovers? Estamos aqui em mais um episódio da Constituição Federal Comentada, aqui no canal do professor Bruno Criado. Eu me chamo Pedro Brigido Correia e hoje nós vamos falar sobre o artigo 5º caput da nossa Constituição. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos lá então dar uma olhada nessa redação linda e o que ela tem de tão específico e tão importante para a gente estar aqui conversando sobre ela. O artigo 5º traz aqui na sua redação a seguinte redação linda, maravilhosa, que é o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Por que ele é tão importante essa redação? Eu não vou falar aqui pra vocês o que é o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, quem são os destinatários. Eu vou falar de forma bem resumida, apresentando para vocês alguns pontos, de certa forma, mais genéricos, mas com aprofundamento, com algumas citações. Por quê? Mais para frente, em outros vídeos, vamos comentar inciso por inciso. E cada um desses incisos necessitarão desse aprofundamento que a gente precisaria falar sobre cada um deles. Por exemplo, direito à vida, o que é direito à vida? Direito à liberdade, igualdade. Não é esse momento que a gente vai falar agora, a gente vai falar posteriormente, seja a Karine, o Gleice, o professor Bruno ou eu. A gente vai comentar um pouquinho mais aprofundado com vocês, mas lá pra frente nos outros vídeos. Hoje a gente vai entender a importância e as curiosidades sobre esse caput lindo maravilhoso e apresentando alguns princípios e algumas coisas que norteiam ele, em especial para a gente conseguir compreender a função desse artigo na nossa ordem constitucional. Então, vamos começar aqui com as primeiras curiosidades. A primeira que eu posso trazer para vocês é o que? O artigo 5º caput da nossa Constituição inaugura os direitos, princípios e garantias e direitos fundamentais na nossa ordem constitucional. Basicamente, a gente está tratando aqui dos direitos e garantias individuais e coletivos que norteiam a premissa dos primeiros direitos humanos de primeira dimensão, ou seja, são os direitos de primeira dimensão dos direitos humanos ou fundamentais, que pegando naquela ordem de liberté, igualité, fraternité, que foi a base para a construção dessa historicidade dos direitos humanos aqui na nossa sociedade e que foram positivados e a gente considera hoje como direitos fundamentais, a gente analisa ele por várias óticas. Eu vou trazer uma fundamentação para vocês compreenderem, mas antes a gente precisa lembrar o quê? Que os direitos e garantias individuais e coletivos, ou seja, os direitos de primeira dimensão, eles impõem restrições pelo Estado e postulam proteções, que são as garantias. Eles são as bases dos começos dos nossos entendimentos sobre como a gente consegue elaborar os direitos humanos, o que o Estado tem que deixar de evitar, deixar de praticar contra a população para a gente conseguir ter aquele Estado democrático de direito. Ou seja, a gente começa a sair daquela ordem do absolutismo, dos Estados autoritários contra a sua população, possibilitando elas participações, liberdades e assim por diante. Como a gente consegue visualizar isso de uma forma mais clara? Vou trazer aqui para vocês uma citação. Tirei minha câmera para a gente compreender. Os direitos de primeira dimensão, segundo Marcelo Novellino, ele fala o quê? Os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração, ligados ao valor liberdade, surgiram com as primeiras constituições escritas, cujos textos consagraram os direitos civis e políticos nas revoluções liberais ocorridas no final do século XVIII. A principal reivindicação da burguesia era a limitação dos poderes do Estado em prol do respeito às liberdades individuais. Então, como eu falei ali antes para vocês, basicamente os direitos de primeira dimensão impõem as limitações do poder estatal, ou seja, restringem eles em prol do que? Em prol ou postulando proteções à população, que é o respeito maior deles, que é o respeito às liberdades individuais. Então, esse primeiro panorama dos direitos e de primeira dimensão que a gente analisou ali no comecinho para a gente compreender esse caput, esse é o artigo 5º da nossa Constituição maravilhosa. Voltando então com as curiosidades, vamos falar então das últimas curiosidades que eu trouxe, bem pequenininhas para a gente conseguir debater e compreender. Esse é um vídeo rápido. Então a gente traz aqui, ó, o trava-língua, brincadeira. A gente trata aqui de uma herança, da difusão e evolução dos direitos humanos em escala global, estando eles positivados. Basicamente, a gente olha ali o artigo 5º e vê um panorama da evolução, de como os direitos humanos foram evoluindo e como eles acabam estando presentes aqui na nossa Constituição Federal, ou seja, na nossa ordem constitucional, nosso sistema jurídico. E por fim, uma das mais importantes curiosidades que a gente precisa trazer é o que? Esse artigo foi modificado. Como assim? Ele foi modificado, sim, pelo poder na verdade, pelo poder constituinte derivado reformador, através da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, ou seja, aquela que fez a reforma da nossa justiça, a reforma do judiciário.
Mas é possível porque tá falando de direitos humanos, fundamentais, essas coisas que eu lembro, assim, da cláusula pétrea, aquele negócio de cláusula pétrea não pode. Então, a gente, de certa forma, até puxando um pouquinho do entendimento do professor Gilmar Mendes, que é o nosso ministro da STF, ele fala o quê? Que é possível essa modificação nos direitos fundamentais, e essa modificação é possível através de uma emenda constitucional. Essa cláusula pétrea que a gente compreende possibilita a seguinte premissa, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Só tendo sido permitido uma mudança no texto constitucional por ter acrescentado novos direitos fundamentais, ou seja, modificações, ou seja, alterações pelas emendas constitucionais que prejudiquem ou que diminuam ou que restringam os próprios direitos fundamentais ali previstos, não pode. Mas tudo que for de bom, tudo que for positivo nesse sentido, não aquele negócio escrito que a gente tem positividade, mas positivo de ser algo bom, isso é possível. Porque eles estão em consonância com as próprias características dos direitos humanos fundamentais. A principal dela é a vedação ao retrocesso, ou seja, eu não posso retroagir para prejudicar os direitos humanos ou para retirar eles. Dentre todas aquelas características, essa que caminha aqui conjunto, porque eu só posso alterar ou fazer uma modificação se for para beneficiar ou trazer. É como se fosse o indúbio pro réu dos direitos humanos fundamentais. Então é bom a gente sempre lembrar disso, que quando veio a emenda 45 de 2004, que fez essa modificação, ela ajudou a nossa justiça a compreender que os direitos humanos podem sofrer modificações desde que melhorem ele, desde que tragam benefício para a sociedade e para a população. Ou seja, eles sempre podem ser acrescentados e, de certa forma, podem ser modificados para ajudar e assim tanto a sua aplicação, quanto a sua interpretação, quanto a sua própria existência na nossa ordem constitucional, tá bom? Vamos agora então dissecar um pouquinho sobre esse artigo, esse caput lindo e maravilhoso. Primeiro a gente tem que lembrar do seguinte aspecto: todos são iguais perante a lei. O que a gente entende sobre isso? A gente entende o princípio da igualdade. Aí a gente vem para quem é destinado, ou seja, quem são os destinatários desses direitos maravilhosos. A gente vê aqui, ó, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tá meio estranho, não tá? A gente vai analisar depois quem são os verdadeiros destinatários, pelos entendimentos do STF. E por fim, a gente vê os primeiros direitos, que são direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, assim por diante. E, por fim, nos termos seguintes. Então quer dizer que tem alguma coisa a mais? Ou é só aquilo? Então a gente vai analisar um pontinho para a gente conseguir compreender como que é esse artigo 5º da nossa Constituição. Vamos lá então. Primeiro ponto que eu falei para vocês é sobre todos têm direito à lei, ou seja, todos são iguais perante a lei. Então, princípio da igualdade. O que é o princípio da igualdade? O artigo 5º ele inicia a sua redação apresentando o princípio da igualdade que atualmente a gente conhece por princípio da equidade e da isonomia. De forma aprofundada, a gente pode dizer que cada um tem seu aspecto específico. O princípio da igualdade, da equidade e da isonomia, mas de forma bem mais sucinta pela nossa ordem de justiça aqui no Brasil, pelo nosso sistema jurídico, a gente coloca a seguinte forma: todos os cidadãos têm direito de tratamento idêntico pela lei. Porém, a gente atribui uma noção de tratamento que é: a gente trata os iguais de maneira desigual e tratamos os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade, que é basicamente o norte de todo mundo, que é o princípio da isonomia. O princípio da igualdade é como se fosse um grande gênero que a gente vem aqui com o princípio da isonomia, que atribui todas as especificidades, porque se a gente for tratar todo mundo igual, a gente acaba sendo desigual, sendo, de certa forma, a gente acaba tendo posturas e atitudes discriminantes. Então a gente precisa analisar as desigualdades e as particularidades de cada indivíduo que fazem com que sejamos pessoas plurais e todas na nossa diversidade. E por isso a gente precisa ter essa postura, porque se a gente for tratar todo mundo igual, na medida da sua igualdade, a gente acaba sendo, de certa forma, o desigual. Então vamos tratar os iguais de maneiras iguais e os desiguais na sua desigualdade na medida de sua desigualdade, seja desigual desigualmente na medida da sua desigualdade, para facilitar e, acima de tudo, sermos justos na nossa aplicação, tanto do direito quanto na análise dele. Vamos lá então analisar uma seguinte citação doutrinária que fala sobre esse princípio. O professor Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro lindo, maravilhoso, fala aqui: princípio da igualdade. A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico.
Dessa forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é a exigência tradicional do próprio conceito de justiça. Ou seja, como eu havia dito para vocês, se a gente acabar tratando todo mundo igualmente, a gente acaba criando discriminações. E até a discriminação, de certa forma, que são métodos da gente conseguir adequar as particularidades dos indivíduos, podem ocorrer, mas desde que não sejam diferenciações arbitrárias, porque elas precisam de uma proporcionalidade e de uma razoabilidade. Então agora a gente vai entender quem são os destinatários dos direitos humanos e fundamentais aqui da nossa Constituição. Ela traz os seguintes destinatários: brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então são só eles. Então a gente fica assim, então só são essas pessoas que são destinatários dos direitos aqui no Brasil? Não. A doutrina e a jurisprudência já se posicionaram que os estrangeiros não residentes também fazem jus aos direitos. Eu trouxe aqui bem de forma simples, mas a gente precisa entender que os destinatários dos direitos humanos e fundamentais no Brasil são os brasileiros natos, naturalizados, os estrangeiros residentes no país, os estrangeiros que estão apenas passando, ou seja, os famosos turistas. Pessoas jurídicas também são detentoras de direitos fundamentais e humanos, não aquela completude de direitos fundamentais e humanos, mas, de certa forma, possuem alguns. Então a gente tem que lembrar que os destinatários dos direitos humanos fundamentais da nossa Constituição, que começa com o artigo 5º, não são apenas aqueles previstos no caput. Já existem entendimentos, jurisprudência e doutrinas que já se posicionam, falando, não, e todo mundo acaba sendo destinatário desse direito. Então a gente não precisa limitá-los de certa forma, somente tomando uma postura mais legalista, positivista, que acredita que só porque está na lei é o que a lei limita e o que é e ponto. Não, a gente precisa ter um entendimento mais compreensível pela própria natureza desse direito, tá bom? E como a gente consegue comprovar isso? Os destinatários de direitos fundamentais, como havia citado o professor Alexandre de Moraes, ele fala o quê? Observa-se, porém, que a expressão residentes no Brasil deve ser interpretada no sentido de que a Carta Federal assegura ao estrangeiro todos os direitos e garantias, mesmo que não possua domicílio no país, só podendo, porém, assegurar a validade e o gozo dos direitos fundamentais dentro do território brasileiro, não excluindo, pois, o estrangeiro em trânsito pelo território nacional, ou seja, o turista, que possui igualmente acesso às ações como mandado de segurança e demais remédios constitucionais. Igualmente, as pessoas jurídicas são beneficiárias dos direitos e garantias individuais, pois reconhece-se às associações o direito à existência, o que de nada adiantaria se fosse possivelmente excluí-las de todos os seus demais direitos. Dessa forma, que é o que a gente compreendeu na conversa anterior, os direitos enunciados e garantidos pela Constituição são de brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, e também, de certa forma, dos nossos estrangeiros que estão aqui residindo, aqueles naturalizados ou aqueles que estão apenas transitando como turistas, até mesmo aqueles que não são turistas com visto previsto. Ou seja, preciso trazer isso para vocês que é o quê? O estrangeiro ilegal também é detentor de direitos humanos fundamentais. Então a gente vai dizer o quê? Que eles não têm direitos a acesso ao SUS? Não. E se eles tiverem alguma comorbidade ou sofrerem um acidente? Ou utilizar algum recurso no transporte público? Também não. Eles têm direito a tudo isso. Então quer dizer que eles são destinatários dos direitos fundamentais. Então a gente não pode pensar que só porque está ali escrito que é só aquilo, tá bom? E como eu havia falado pra vocês, quais são esses direitos que inauguram? Gente, eu não tô aparecendo, mas eu vou dar um oi aqui pra vocês. Oi! Voltei aqui que eu preciso tirar um pouquinho do meu foquinho. Ó, vou até dar uma reduzida assim. Reduzir. Agora eu vou voltar aqui com vocês para falar quais são os primeiros direitos que inauguram aqui no nosso caput. Basicamente, pela própria redação, são direito à vida, liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Eles serão aprofundados mais lá pra frente com os outros integrantes aqui do projeto, nos incisos, ou até mesmo comigo quando eu for falar com vocês alguns incisos específicos que trazem essa noção, porque cada um desses direitos apresentam acepções absolutas, relativas. A gente precisa entender que eles possuem alguns mecanismos que não é aquilo que a gente acredita só porque está olhando. Então a gente tem, por exemplo, vários tipos de liberdade, direito à vida, de ser morto, ou de continuar vivo, ou de não sofrer. Então a gente tem tudo isso. A igualdade, como eu havia falado com vocês, é um direito à igualdade. De que tipo? De gênero, laboral, uma igualdade que analisa nossos aspectos e particularidades, nossas desigualdades e nossa segurança. Estar seguro ou se sentir seguro? E a propriedade?
qual é a função social dela. Então a gente tem todos esses aspectos que a gente precisa tratar e precisa compreender antes. A gente vai tratar tudo isso nos outros incisos. Por fim, aqui pra gente dar uma finalizada e ser bem mais rápido, que eu acho que o vídeo já vai ficar um pouquinho grande, o Bruno vai ficar bravo. Mas vamos lá. A gente precisa entender então, para aquele finalzinho, sabe, nos termos seguintes, então a gente tem que entender que existe um rol. Que rol é esse? É só o rol do artigo 5º? Então, ele é um rol taxativo ou exemplificativo? E eu já deixei bem na cara aqui. É um rol exemplificativo, ou seja, existem direitos fundamentais que não estão somente ali. Podem estar ali nos incisos do artigo 5º, podem, tem vários, acho que 50, 60, 70, 80, tem vários. Mas o foco não quer dizer que só por estarem ali, só serão esses. Existem outros que são considerados os direitos fundamentais tidos como não catalogados. Os direitos fundamentais não catalogados são a melhor forma da gente compreender que o quê? Podem existir outras partes no nosso ordenamento jurídico, tanto na nossa redação constitucional quanto em outras leis infraconstitucionais, que podem apresentar os direitos fundamentais e, de certa forma, que precisam dessa proteção e as garantias dadas pela Constituição. Então, lembrando, o rol é exemplificativo e não taxativo, ou seja, existem outros e não está preso ali. E como a gente vai comprovar isso? Eu peguei essa citação do professor Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino, que ele fala o seguinte: do exposto, fica patente serem os direitos fundamentais uma categoria aberta, pois incessantemente completada por novos direitos. Imutável, pois os direitos que constituem têm alcance e sentido distintos conforme a época que se leva em consideração. Com isso, a enumeração dos direitos fundamentais na Constituição da República de 1988 não é exaustiva, fechada, podendo ser estabelecidos outros direitos fundamentais no próprio texto constitucional ou em outras normas. Eu coloquei ali destinatários dos direitos fundamentais, mas eu acabei alterando ali os slides, que eu acabei dando uma bugadinha, mas desconsiderem isso, a gente está falando aqui sobre o rol, a possibilidade de outras existências de outros direitos fundamentais fora do artigo 5º ou da própria Constituição. Então, gente, eu acabei de explicar para vocês um pouquinho sobre o nosso artigo 5º. Teve alguns probleminhas ali, mas relevem. A gente está aqui para trazer para vocês algumas explicações, alguns entendimentos sobre o nosso artigo 5º e toda a nossa Constituição sendo comentando artigo por artigo, inciso por inciso. Aqui foi o artigo 5º caput da nossa Constituição Federal. Eu me chamo Pedro Brígido Correia e muito obrigado por estar aqui acompanhando o nosso trabalho, nossos vídeos e muito obrigado a todos aqui, todos que estão nos assistindo. Um beijão pra vocês!